Desde que me mudei para esta pequena cidade, ouvi falar de uma história assustadora que pairava sobre ela como uma névoa espectral. Era o conto do policial amaldiçoado, um homem que foi injustamente condenado à morte e cujo espírito parecia ainda vagar pelos corredores da delegacia onde trabalhava. Eu, sendo cético por natureza, nunca dei muita atenção a essas histórias, até que me vi envolvido em uma série de eventos que mudaram minha perspectiva para sempre. Tudo começou quando cheguei à cidade para assumir um novo emprego na delegacia local. O clima era pesado desde o início, como se o ar estivesse impregnado com uma sensação de medo e desconfiança. As pessoas falavam em sussurros sobre o caso do policial, um homem chamado David Miller, que foi acusado de um crime horrível que jurava não ter cometido. Ao longo dos meses, fui conhecendo mais sobre o caso de David Miller. Ele era um policial respeitado na cidade, conhecido por sua integridade e dedicação ao trabalho. No entanto, tudo mudou quando uma jovem mulher foi encontrada morta em uma rua deserta nos arredores da cidade. As evidências apontavam diretamente para David, e apesar de seus protestos de inocência, ele foi condenado à morte. Durante o julgamento, o clima na cidade era sombrio. As pessoas se dividiam entre aqueles que acreditavam na culpa de David e aqueles que achavam que ele era inocente. Eu, como recém-chegado, estava determinado a descobrir a verdade por trás do caso. À medida que mergulhava mais fundo na investigação, comecei a notar coisas estranhas acontecendo na delegacia. Luzes piscavam sem motivo aparente, objetos inexplicavelmente se moviam de lugar, e eu tinha a sensação constante de estar sendo observado. Mas o que mais me perturbava eram os sussurros que ecoavam pelos corredores vazios durante a noite. Sussurros que pareciam carregar a voz de David Miller. Não demorou muito para que eu começasse a ter visões perturbadoras sempre que me encontrava sozinho na delegacia. Sombras se contorciam nas paredes, rostos distorcidos me encaravam de cantos escuros e uma sensação de pavor me envolvia como uma mortalha gelada. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo, algo que não podia ser explicado pela lógica ou pela razão. Foi então que decidi me aprofundar no passado de David Miller, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse explicar o que estava acontecendo. Descobri que, antes de se tornar policial, David era membro de uma seita obscura que praticava rituais sinistros na floresta nos arredores da cidade. Eles acreditavam em entidades antigas e realizavam sacrifícios humanos para ganhar poder e proteção. Essa revelação abalou minhas convicções até o âmago. Seria possível que a presença assombrada na delegacia fosse o espírito vingativo de David Miller, retornando para assombrar aqueles que o condenaram injustamente à morte? Não havia como negar a terrível verdade que se desenrolava diante de meus olhos. Conforme os dias passavam, os eventos paranormais na delegacia se intensificavam. Testemunhei portas batendo violentamente do nada, objetos sendo arremessados através da sala e gritos angustiados ecoando pelos corredores vazios. Eu sabia que não poderia mais ignorar a verdade sombria que se escondia por trás do caso de David Miller. Finalmente, chegou a noite em que me encontrei cara a cara com o policial amaldiçoado. Estava trabalhando tarde na delegacia quando ouvi passos arrastados se aproximando lentamente. Congelado pelo medo, virei-me lentamente para ver David Miller parado diante de mim, seu rosto distorcido por uma expressão de fúria e dor. Ele estendeu a mão em minha direção, e foi nesse momento que percebi a verdadeira natureza de sua maldição. Seu toque era como gelo, enviando arrepios de horror por todo o meu corpo. Vi flashes de sua vida passada, as injustiças que sofreu, as traições que enfrentou e a terrível agonia de sua morte injusta. Ele estava preso entre os mundos dos vivos e dos mortos, consumido pelo desejo de vingança contra aqueles que o haviam condenado. Em um ato de desespero, gritei por ajuda enquanto lutava para me libertar de sua terrível influência. Mas era tarde demais. As luzes da delegacia começaram a piscar freneticamente. O ar ficou pesado e opressivo, e a sensação de terror se intensificou a cada segundo que passava. Foi então que me lembrei de algo que tinha lido sobre os rituais da seita de David Miller. Eles acreditavam que o único meio de quebrar a maldição era encontrar e destruir o totem que mantinha seu espírito ligado ao mundo dos vivos. Com essa informação em mente, embarquei em uma busca desesperada pela floresta, determinado a encontrar o totem e acabar com a maldição de uma vez por todas. A floresta estava envolta em uma escuridão sinistra, os sons da noite ecoando ao meu redor como um coro sombrio. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo na escuridão, até que finalmente avistei uma figura sombria se erguendo entre as árvores. Era o totem, uma estrutura antiga e enegrecida coberta de entalhes sinistros e símbolos arcanos. Com as mãos trêmulas, comecei a destruir o totem, golpeando-o repetidamente até que se despedaçasse em pedaços. Um grito agonizante rasgou a noite quando o último pedaço do totem foi destruído,
e de repente tudo ficou em silêncio. O ar pareceu se acalmar, e a escuridão que havia envolvido a floresta se dissipou como se nunca tivesse existido. Com o coração batendo forte no peito, voltei para a delegacia, esperando encontrar alguma evidência de que a maldição de David Miller havia sido finalmente quebrada. Para minha surpresa e alívio, a delegacia estava calma e serena, como se os eventos sobrenaturais dos últimos dias nunca tivessem acontecido. Mas mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, ainda posso sentir a presença de David Miller pairando sobre mim, uma sombra do passado que nunca desaparecerá completamente. Seu espírito pode ter sido libertado da maldição que o prendia, mas a lembrança de sua terrível história permanecerá comigo para sempre. Um lembrete sombrio do poder do mal e da capacidade humana de causar dor e sofrimento. Estava escuro quando entrei naquela prisão abandonada. O ar úmido e empoeirado me envolveu assim que pisei no corredor principal. As paredes de concreto cinza pareciam suspirar com uma atmosfera carregada de anos de sofrimento e desespero. Como policial, já tinha visto muitas coisas, mas nada me preparou para o que estava prestes a enfrentar naquela noite. A luz fraca da minha lanterna oscilava enquanto eu avançava cautelosamente pelos corredores estreitos e sombrios. Cada passo ecoava como um eco macabro, ecoando pelas celas vazias e pelos corredores desolados. Eu podia sentir os olhos invisíveis das almas atormentadas que ainda vagavam por aqueles corredores, observando cada movimento meu com uma intensidade perturbadora. Enquanto explorava os corredores, comecei a ouvir murmúrios indistintos e sussurros distantes. Meus músculos se contraíram e uma sensação de apreensão se instalou em meu peito. Eu sabia que não estava sozinho naquela prisão. Havia algo mais ali, algo sinistro e maligno que espreitava nas sombras. À medida que avançava, encontrei celas cobertas de grafite e marcas de arranhões nas paredes, testemunhos silenciosos das vidas que foram perdidas ali. Cada cela vazia parecia vibrar com uma energia sombria, como se ainda estivesse impregnada com a dor e o desespero de seus antigos ocupantes. De repente, um arrepio percorreu minha espinha quando ouvi um ruído estranho vindo de uma das celas mais adiante. Minha lanterna tremulou em minhas mãos enquanto eu avançava, meu coração batendo tão alto que eu podia ouvi-lo ecoando pelos corredores. Quando cheguei à cela, parei abruptamente. Uma sensação de terror gelado se apoderou de mim quando percebi que não estava sozinho ali. Uma figura sombria estava de pé no canto mais escuro da cela, sua presença emanava uma aura de malícia e crueldade. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma e se manifestado diante de mim. Lutei para controlar o medo que ameaçava me dominar, enquanto a figura se aproximava lentamente de mim, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Eu sabia que estava diante de algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. Em um impulso de desespero, virei-me e corri pelos corredores, minha respiração pesada e meus passos ecoando atrás de mim. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, como se estivesse me puxando para dentro dela, me envolvendo em sua névoa gelada. Conforme avançava mais fundo na prisão, a sensação de opressão ao meu redor parecia aumentar. Cada sombrio recanto parecia esconder segredos sombrios, e a atmosfera ficava mais densa a cada passo. Meu coração batia forte no peito. Uma mistura de adrenalina e medo se espalhava por todo o meu corpo. De repente, um ruído estranho ecoou pelos corredores vazios, um sussurro distante que parecia vir de lugar nenhum. Congelei no lugar, a lanterna tremendo em minhas mãos. Meus sentidos estavam em alerta máximo, mas não havia nada à vista. Apenas o silêncio perturbador da prisão abandonada. Decidi continuar avançando, determinado a desvendar os mistérios que assombravam aquele lugar. Porém, quanto mais me aproximava do coração da prisão, mais intensa se tornava a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Finalmente, cheguei a uma ala isolada, conhecida como a Ala dos Condenados. Era ali que os presos mais perigosos eram mantidos, e diziam as lendas que era também o local onde ocorriam os eventos mais sinistros. Ao adentrar aquela área, uma sensação de angústia me envolveu, como se estivesse pisando em solo profano. Foi então que vi algo que me fez gelar até os ossos. Uma figura sombria estava parada no final do corredor, sua forma distorcida e sinistra, contrastando com a escuridão ao redor. Era como se a própria prisão tivesse dado vida a uma entidade maligna. Sem hesitar, avancei na direção da figura, determinado a enfrentar o que quer que estivesse causando aquela perturbação. Mas à medida que me aproximava, a figura começou a se dissolver diante dos meus olhos.
como se nunca tivesse estado ali. Abalado e confuso, dei meia volta e me afastei da ala dos condenados, decidido a deixar para trás aquela prisão macabra. Mas algo me dizia que os mistérios que ali habitavam nunca seriam totalmente esquecidos, e que a maldição da prisão abandonada continuaria assombrando aqueles que se atrevessem a entrar em seus domínios. No último momento consegui me libertar e fugir, mas a experiência deixou marcas profundas em minha mente. Decidi expor o culto e seus segredos, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. Com a ajuda de alguns aliados confiáveis, reuni provas irrefutáveis e denunciei o culto às autoridades competentes. A delegacia de Darkwood foi fechada e os membros do culto foram presos, mas o mal que testemunhei jamais será esquecido. Apesar da prisão dos membros do culto e do fechamento da delegacia de Darkwood, a sensação de segurança que eu buscava ainda estava longe de ser alcançada. Pesadelos frequentes assombravam minhas noites e a paranoia me seguia durante o dia. Decidi investigar mais a fundo os segredos por trás do culto, determinado a desvendar todos os seus mistérios. Com a ajuda de alguns amigos confiáveis, mergulhei em um labirinto de conspirações e intrigas que me levou além do que jamais imaginei. Descobri que o culto estava ligado a uma rede clandestina de influência que se estendia por toda a cidade de Darkwood. Seus tentáculos alcançavam os escalões mais altos da sociedade, manipulando políticos, empresários e até mesmo figuras da lei. À medida que avançava na investigação, percebia que não estava apenas lidando com um grupo de fanáticos, mas sim com uma força oculta que controlava os destinos da cidade. Enfrentei ameaças, traições e perigos inimagináveis, mas minha determinação não vacilou. Quando fui transferido para a delegacia de Darkwood, nunca poderia imaginar que meu primeiro dia de trabalho seria tão surreal. Logo ao chegar, fui recebido pelo sargento Williams, um homem de olhar enigmático e sorriso sinistro. Ele me levou até meu novo escritório, mas algo no ar parecia errado. Ao longo dos dias comecei a notar comportamentos estranhos por parte de alguns colegas. Conspirações em sussurros, olhares furtivos e reuniões secretas nos fundos da delegacia eram apenas o começo. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, ouvi sons abafados vindos do porão. Curioso, decidi investigar. Desci as escadas empoeiradas e deparei-me com uma cena chocante. Um grupo de policiais, incluindo o sargento Williams, reunidos em torno de uma estranha figura encapuzada, realizando um ritual macabro. Consegui escapar antes de ser descoberto, mas aquela visão assombrou meus sonhos. Decidi investigar mais a fundo, buscando entender o que estava acontecendo naquela delegacia aparentemente tranquila. Ao longo das semanas seguintes, reuni pistas e evidências perturbadoras. Descobri que o culto praticava rituais sombrios, atraindo pessoas inocentes para seus esquemas nefastos. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma noite de lua cheia, enquanto estava sozinho na delegacia, fui atacado por membros do culto. Lutei com todas as minhas forças, mas fui dominado e levado até o porão, onde seria sacrificado em um ritual macabro. Finalmente, após meses de incansável dedicação, consegui expor a verdade por trás do culto e seus aliados. Revelações chocantes vieram à tona, abalando as estruturas de Darkwood e sacudindo as fundações do poder estabelecido. Embora a batalha tenha sido árdua e dolorosa, o preço pago valeu a pena. A justiça foi feita, e a cidade pôde começar a se curar das feridas infligidas pelo culto sombrio. Mas, mesmo com o fim do culto, sei que o mal ainda está lá fora, à espreita nas sombras. Minha luta está longe de terminar, e enquanto houver injustiça e corrupção neste mundo, estarei pronto para enfrentá-la. Era uma noite sombria e nebulosa em Oakwood, e eu, detetive Scott, estava fazendo a ronda rotineira com meu parceiro, o sargento Reynolds. Estávamos nos preparando para encerrar nosso turno quando recebemos uma chamada misteriosa sobre uma atividade suspeita em uma casa abandonada nos arredores da cidade. A sensação de inquietação que senti ao ouvir a chamada foi imediata. Havia algo sinistro no tom da voz do informante, algo que me fez estremecer mesmo antes de colocarmos os pés naquela casa. Quando chegamos ao local, uma sensação de desconforto imediato tomou conta de mim. A casa estava envolta em sombras, suas janelas quebradas e portas rangendo com o vento gelado da noite. A atmosfera era pesada, como se o próprio lugar estivesse impregnado de um mal antigo. Adentramos a casa com cautela, nossas lanternas cortando a escuridão enquanto explorávamos os cômodos vazios e empoeirados. Não havia sinal de vida humana, mas algo nos dizia que não estávamos sozinhos ali.
Cada passo que dávamos ecoava pelos corredores silenciosos, criando uma sensação de opressão que pesava em nossos ombros. O ar estava carregado com um cheiro de mofo e decadência, e uma sensação de medo crescente começou a se infiltrar em nossos corações. Foi quando encontramos o porão que as coisas começaram a ficar realmente sinistras. Uma escada de madeira levava às profundezas escuras abaixo, e um cheiro nauseante de mofo e decomposição pairava no ar. Descemos lentamente, nossas armas em punho, preparados para qualquer coisa que pudesse surgir. O que encontramos lá embaixo foi além do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. O porão estava transformado em uma espécie de altar macabro, com velas negras queimando em círculos ao redor de símbolos estranhos desenhados no chão. No centro do círculo havia um corpo humano mutilado, sua carne marcada com símbolos profanos e seus olhos vazios encarando o vazio. O horror do que estávamos testemunhando nos paralisou por um momento, mas logo recuperamos nossos sentidos e começamos a investigar a cena do crime. Foi então que encontramos uma série de documentos antigos revelando a verdade por trás do que havia acontecido ali. O antigo dono da casa, um homem chamado Jonathan Blackwood, era um ocultista e praticante de magia negra. Ele havia feito um pacto com forças sombrias em troca de poder e imortalidade, sacrificando inúmeras vidas humanas ao longo dos anos para alimentar seu desejo insaciável por poder. Agora, sua presença maligna ainda assombrava os corredores da casa, clamando por mais vítimas para satisfazer seu apetite voraz. Era nossa missão como policiais pôr um fim a essa carnificina infernal e libertar as almas presas nesta casa amaldiçoada. Com coragem e determinação, enfrentamos os horrores que nos aguardavam na escuridão, lutando contra forças além da nossa compreensão para pôr um fim ao reinado de terror de Jonathan Blackwood. Ao final da noite, a casa estava em chamas, suas trevas consumidas pelo fogo purificador da justiça. Enquanto observava as chamas dançando no horizonte, sabia que havia feito o que era necessário para proteger minha cidade do mal que espreitava nas sombras. Mas mesmo assim, eu sabia que os pesadelos daquela noite nunca me deixariam, assombrando meus sonhos para sempre com os horrores que testemunhei naquela casa abandonada. Era uma noite escura e sombria, quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Como detetive, estou acostumado com chamadas urgentes, mas algo na voz do oficial do outro lado da linha me fez arrepiar. Detetive Carter, precisamos que você vá até a delegacia abandonada na periferia da cidade. Parece que há algo estranho acontecendo por lá. Sem hesitar, peguei minhas chaves e segui em direção ao meu carro. O vento uivava enquanto eu dirigia pelas ruas vazias. O local em questão, a delegacia abandonada, era conhecido por sua reputação sinistra. Rumores de atividades criminosas, experimentos ilegais e até mesmo assombrações circulavam pela cidade há anos. Eu sempre ignorei essas histórias como meros boatos, mas agora estava prestes a descobrir a verdade por mim mesmo. Quando cheguei ao prédio, uma sensação de inquietação me envolveu. As luzes da cidade mal iluminavam a fachada desbotada da delegacia e o silêncio era perturbador. Com cuidado, estacionei o carro e me aproximei da entrada principal. A porta de metal rangia quando a empurrei, revelando uma escuridão ainda mais profunda dentro do prédio. Adentrei com cautela, minha lanterna iluminando o caminho à frente. O ar estava carregado com um odor de mofo e abandono, e cada passo ecoava pelas paredes de concreto. Enquanto explorava os corredores vazios, uma sensação de desconforto crescia em mim. Era como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis nas sombras. Finalmente, cheguei à sala do escritório principal. O mobiliário estava coberto por lençóis empoeirados e os arquivos estavam espalhados pelo chão. Uma pilha de documentos chamou minha atenção e, enquanto os examinava, algo me fez congelar no lugar. Entre os papéis antigos, encontrei uma fotografia desbotada de uma criança desaparecida anos atrás. Como isso era possível? O que estava acontecendo aqui? Antes que eu pudesse processar totalmente a descoberta, um ruído repentino ecoou pelos corredores. Parecia o som de passos se aproximando rapidamente. Instintivamente, desliguei minha lanterna e me escondi atrás de uma pilha de móveis quebrados. Meu coração batia forte no peito enquanto aguardava, pronto para enfrentar o que quer que fosse que estivesse se aproximando na escuridão da delegacia abandonada. Os passos se aproximavam cada vez mais, ecoando pelos corredores vazios. Meu corpo tenso, eu me esforcei para controlar minha respiração e permanecer o mais silencioso possível,
As sombras dançavam ao meu redor, ampliando minha sensação de vulnerabilidade. Quem poderia estar vagando por esses corredores abandonados? Minha mente estava repleta de perguntas e possibilidades terríveis. Seria um intruso? Ou algo mais sinistro, algo que se escondia nas sombras da delegacia há anos? Enquanto eu ponderava essas questões, uma figura emergiu das trevas, fazendo meu coração parar por um momento. Era uma mulher, com roupas rasgadas e um olhar vago nos olhos. Seu cabelo emaranhado pendia em torno do rosto pálido, e sua pele tinha uma tonalidade doentia. Ela se movia de maneira errática, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos distorcidos. Meu instinto de proteção se ativou instantaneamente. Lentamente eu me aproximei dela, tentando não assustá-la mais. Ei, você está bem? Eu perguntei com uma voz suave, esperando acalmar seus nervos frágeis. Mas a resposta que recebi foi arrepiante. Ela se virou para mim, seus olhos vazios de qualquer reconhecimento ou compreensão. Em vez de falar, ela emitiu um murmúrio gutural, como se estivesse possuída por algo além da compreensão humana. Minha mente girava com especulações sobre o que poderia ter acontecido com ela, mas eu sabia que precisava agir com cautela. Com um movimento cuidadoso, ofereci minha mão para ajudá-la a se levantar. Mas quando ela a agarrou, uma onda de gelo percorreu minha espinha. Seu toque era frio como o gelo, enviando arrepios de medo pelo meu corpo. Eu recuei instintivamente, observando com horror enquanto ela murmurava palavras incompreensíveis. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. Em sua mão ela segurava um objeto brilhante, um distintivo de polícia, sujo e manchado de sangue. Meu coração afundou quando percebi o que isso significava. Esta não era uma mulher comum perdida nos corredores abandonados. Ela era uma das minhas colegas, uma policial desaparecida há anos. Um calafrio percorreu meu corpo, enquanto eu processava a terrível verdade. O que havia acontecido com ela? E o que mais eu poderia encontrar nesta delegacia abandonada que escondia segredos sombrios nas profundezas de sua escuridão? Com passos rápidos e cautelosos, seguimos os sons angustiados que ecoavam pelos corredores sombrios da delegacia abandonada. Cada passo que dávamos parecia ecoar como um trovão no silêncio perturbador do prédio. A tensão no ar era palpável, e eu podia sentir a adrenalina correndo pelas minhas veias enquanto nos aproximávamos do que quer que estivesse causando os gritos. Finalmente, chegamos a uma sala escura no final do corredor. A porta estava entreaberta, permitindo que flashes de luz escapulassem para o corredor. Com um gesto silencioso, a figura sombria indicou que eu deveria entrar primeiro. Segurei a respiração e empurrei a porta, preparado para o que poderia encontrar do outro lado. O que vi fez meu estômago se contorcer em náusea e meu coração congelar de terror. Na sala, uma cena terrível se desenrolava diante de meus olhos. No centro do espaço, um grupo de pessoas estava amarrado e amordaçado, seus olhos cheios de terror enquanto observavam um homem sinistro em um canto escuro da sala. Ele estava vestido com roupas esfarrapadas e uma máscara grotesca cobria seu rosto. Seus movimentos eram rápidos e frenéticos, como se estivesse possuído por algum tipo de demônio interior. À sua volta, velas tremeluziam, lançando sombras distorcidas pelas paredes sujas da sala. Sem hesitar, avançamos em direção ao homem mascarado, prontos para confrontar o mal que ele representava. Mas antes que pudéssemos alcançá-lo, ele se virou para nós, revelando um sorriso sinistro através da máscara. "Bem-vindos ao meu mundo", ele rosnou, sua voz ecoando com uma intensidade assustadora. Antes que pudéssemos reagir, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, deixando para trás apenas o eco de sua risada macabra. Estávamos sozinhos na sala, cercados pela escuridão opressiva e pelo silêncio perturbador do prédio abandonado. Meu coração martelava no peito enquanto eu lutava para processar o que acabara de acontecer. O que era aquele lugar? Quem era aquele homem mascarado e o que ele estava fazendo com aquelas pessoas? E o mais importante, como íamos sair dali vivos? Enquanto tentávamos recuperar o fôlego e entender a situação, ouvimos um ruído estrondoso vindo de fora da sala. Era como se o próprio prédio estivesse gemendo sob o peso do mal que o habitava. Com os nervos à flor da pele, nos preparamos para o confronto final. Decididos a descobrir a verdade por trás do mistério da delegacia abandonada, avançamos corajosamente pelos corredores sombrios. Cada passo parecia trazer uma nova onda de terror, mas sabíamos que não podíamos recuar agora. Finalmente, chegamos a uma sala no centro do prédio, onde encontramos o que parecia ser o coração do mal que assolava o lugar. No centro da sala, uma figura sinistra estava de pé, cercada por velas e símbolos antigos. Ele se virou para nós lentamente, revelando um sorriso cruel em seu rosto. "Vocês finalmente chegaram", disse ele, sua voz ecoando pelo espaço vazio.
Eu estava esperando por vocês. Sem dizer uma palavra, nos preparamos para o confronto final. Sabíamos que não podíamos permitir que o mal que habitava aquele lugar continuasse a se espalhar para o mundo exterior. Com corações cheios de determinação, avançamos para enfrentar o que quer que estivesse à nossa frente. A batalha que se seguiu foi épica. Uma luta entre a luz e a escuridão, o bem e o mal. Cada golpe era uma dança mortal, cada movimento uma luta pela sobrevivência. Mas no final, a luz prevaleceu sobre as trevas, e o mal que assolava a delegacia abandonada foi derrotado. À medida que os últimos vestígios de escuridão se dissipavam, olhamos em volta para o que havia sido o centro do terror. O prédio estava em silêncio agora, as velas apagadas e os símbolos antigos desbotados. O mal que havia assombrado aquele lugar finalmente havia sido banido para sempre. Com corações leves e um sentimento de dever cumprido, deixamos a delegacia abandonada para trás, prontos para seguir em frente e deixar o passado sombrio para trás. Mas as memórias daquela noite assombrariam nossos sonhos para sempre, lembrando-nos de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, esperando sua chance de emergir mais uma vez. Eu era apenas um policial comum, acostumado com os desafios urbanos e os crimes da cidade. Mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei naquela floresta sombria. Tudo começou quando fui chamado para investigar o desaparecimento de um grupo de jovens que havia se aventurado na mata densa em uma noite de lua cheia. Ao chegar à entrada da floresta, fui recebido por uma sensação de inquietação que se instalou em meu peito. O lugar estava envolto em uma escuridão sinistra, os sons da natureza silenciados como se a própria floresta estivesse esperando algo. Com minha lanterna em punho, adentrei no emaranhado de árvores e arbustos, pronto para desvendar o mistério que ali se escondia. À medida que avançava pelos caminhos tortuosos, a atmosfera ao meu redor se tornava cada vez mais opressiva. Os galhos das árvores se contorciam como mãos esqueléticas em direção ao céu, e o ar estava impregnado com um cheiro acre de decomposição. Era como se a própria floresta estivesse viva, observando-me com olhos invisíveis. Não demorou muito para que eu encontrasse os primeiros sinais do que havia acontecido ali. Marcas de arranhões nas árvores, pedaços de tecido rasgado e marcas de sangue fresco no chão. Cada passo que eu dava me levava mais fundo no coração das trevas, até que finalmente cheguei a um claro no meio da floresta. Foi lá que vi pela primeira vez o culto. Um grupo de figuras encapuzadas, reunidas ao redor de uma fogueira crepitante, entoando cânticos em uma língua antiga e desconhecida. Suas vozes ecoavam pela mata, enchendo-me de um arrepio gelado que percorria minha espinha. Permaneci escondido nas sombras, observando com cautela enquanto o ritual prosseguia. Vi quando trouxeram à tona uma figura coberta por um manto escuro, e meu coração se encheu de horror ao perceber que se tratava de um dos jovens desaparecidos. Ele estava imóvel, os olhos vazios fitando o vazio, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Foi então que percebi a verdadeira natureza do culto. Não eram apenas adoradores de entidades antigas, mas sim algo muito mais sombrio e sinistro. Eles eram predadores, caçadores de almas que se alimentavam do medo e da angústia de suas vítimas. Decidi que era hora de intervir. Com cuidado para não chamar a atenção, me aproximei sorrateiramente do local do ritual. Minha mente estava em alerta máximo, cada instinto de sobrevivência gritando para eu recuar, mas eu sabia que não poderia deixar aqueles monstros continuarem impunes. Com um movimento rápido, saí das sombras e confrontei o culto. Uma batalha caótica se seguiu, com gritos ecoando pela floresta enquanto lutava contra os adoradores das trevas. Mas apesar de meus esforços, eu era apenas um homem contra uma força muito maior e mais antiga do que eu poderia imaginar. No final, fui derrotado. Eles me capturaram, me arrastando para dentro de sua toca subterrânea, onde realizavam seus rituais profanos. Lá, fui forçado a testemunhar horrores indescritíveis, enquanto os cultistas se entregavam à sua sede insaciável por sangue e poder. Mas apesar de tudo, não desisti. Mesmo quando tudo parecia perdido, mantive a esperança viva em meu coração. Porque sei que, enquanto houver luz, também haverá sombras, e é nas mais profundas trevas que a verdadeira coragem se revela. Eu mal conseguia acreditar no que tinha presenciado naquela noite sinistra na floresta. O culto, com suas cerimônias macabras e rituais sombrios, parecia algo saído diretamente de um pesadelo. Mesmo assim, eu sabia que não podia deixar o medo me dominar. Como policial, era meu dever proteger a comunidade e investigar o que quer que estivesse acontecendo ali. Decidi voltar à floresta durante o dia, esperando encontrar algumas pistas que pudessem me ajudar
a desvendar o mistério por trás daquele culto macabro. Conversei com os moradores locais, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto, como se estivessem escondendo algo. Enquanto explorava a floresta, encontrei um antigo livro abandonado no chão. Parecia antigo e empoeirado, como se estivesse ali há décadas. Ao folhear suas páginas amareladas, descobri que se tratava de um diário pertencente a um dos membros do culto. As páginas estavam cheias de anotações perturbadoras sobre os rituais realizados pelo grupo, assim como sobre os sacrifícios humanos que eles ofereciam às entidades antigas que adoravam. Foi então que eu percebi a verdadeira extensão do perigo que a comunidade enfrentava. Decidi levar o diário comigo e continuar minhas investigações. Sabia que tinha que agir rápido para deter o culto antes que eles causassem mais danos. Mas o que eu não sabia naquele momento era que o culto estava mais próximo do que eu imaginava e que eles não tinham medo de usar a violência para proteger seus segredos sombrios. Decidido a desvendar os segredos do culto na floresta, mergulhei ainda mais fundo na investigação. Voltei à cidade e comecei a analisar o diário que havia encontrado, buscando por pistas que pudessem me levar a AOS, membros do grupo, e as suas atividades sinistras. Enquanto isso, continuei a patrulhar a região, mantendo os olhos bem abertos para qualquer sinal de atividade suspeita. Mas, à medida que os dias passavam, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. Uma noite, enquanto fazia uma ronda na floresta, ouvi um barulho estranho vindo de uma clareira escondida entre as árvores. Segui o som cauteloso e me deparei com uma cena que gelou meu sangue. O culto estava reunido ali, realizando mais um de seus rituais macabros. As chamas crepitavam ao redor deles, iluminando seus rostos contorcidos de êxtase, enquanto eles entoavam cânticos antigos em uma língua que eu mal conseguia compreender. Sem hesitar, me escondi entre as árvores e comecei a observar, determinado a descobrir o que eles estavam planejando. Foi então que vi algo que me encheu de horror e desespero. No centro do círculo, um dos membros do culto estava segurando uma criança pequena, amarrada e amordaçada, enquanto os outros o rodeavam, agitando facas e gritando loucamente. Era um sacrifício humano, uma oferenda às entidades sombrias que eles adoravam. Eu sabia que não podia ficar ali parado enquanto aquela atrocidade acontecia diante dos meus olhos. Era hora de agir e pôr um fim àquele culto de uma vez por todas. Com o coração batendo descontroladamente no peito, preparei-me para confrontar o culto na floresta. Cada passo que eu dava era carregado de tensão e determinação. Eu sabia que não podia permitir que aquela cerimônia horrenda continuasse. Com cuidado para não fazer barulho, me aproximei do círculo formado pelo culto. Meu corpo estava tenso, pronto para agir a qualquer momento. Então, quando vi uma oportunidade, avancei. Gritei, ordenando que parassem imediatamente. Os membros do culto viraram-se para mim, surpresos e furiosos ao mesmo tempo. Mas eu não recuei. Empunhei minha arma e mantive-me firme, pronto para defender aquela criança inocente a qualquer custo. O líder do culto, um homem alto e sinistro com olhos frios e cruéis, avançou na minha direção. Ele me desafiou, proclamando que eu não podia detê-los, que suas divindades estavam acima de tudo. Mas eu não vacilei. Firmei meu olhar nele e mantive minha posição, determinado a impedir que eles continuassem com seu ritual sangrento. Uma batalha silenciosa começou naquela clareira escura, entre a luz tremeluzente das tochas e as sombras dançantes das árvores. Eu lutei com todas as minhas forças, enfrentando os seguidores fanáticos do culto enquanto protegia a criança indefesa. Finalmente, depois de uma luta árdua e intensa, eu consegui desarmar o líder do culto e prendê-lo. Os outros membros fugiram em pânico, deixando para trás o caos e a destruição que haviam causado. Mas a criança estava segura, salva do destino terrível que lhe aguardava. À luz da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as copas das árvores, eu olhei para a clareira silenciosa, ainda incrédulo com tudo o que havia acontecido. O culto na floresta fora derrotado, mas eu sabia que a batalha contra o mal nunca realmente termina. Enquanto eu me afastava dali, levando a criança nos braços e deixando para trás as sombras daquela noite terrível, eu sabia que estava apenas começando. Havia mais mistérios a desvendar, mais perigos a enfrentar. Mas, por enquanto, eu podia respirar aliviado, sabendo que havia feito a coisa certa e salvado uma vida inocente da escuridão. E assim, a história do culto na floresta chegava ao fim. Mas sua sombra permaneceria por muito tempo, assombrando os corações daqueles que ousavam se aventurar naquelas terras sombrias. Desde que entrei para a polícia, sempre soube que enfrentaria desafios difíceis.
mas nada poderia ter me preparado para o que estava prestes a enfrentar no caso do serial killer oculto. Tudo começou com uma série de assassinatos brutais que chocaram a pequena cidade onde trabalhava como detetive. Na manhã em que recebi a ligação sobre o primeiro corpo encontrado, o céu estava nublado e o ar estava pesado, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para o horror que estava por vir. Ao chegar à cena do crime, fui recebido por uma paisagem de terror. O corpo mutilado de uma jovem mulher, abandonado em um beco escuro como se fosse um troféu macabro. Meu estômago se revirou ao ver a brutalidade do assassinato, e uma sensação de inquietação se instalou em mim. Era como se estivéssemos lidando com algo além do alcance da compreensão humana, algo sinistro e obscuro que se escondia nas sombras da cidade. Durante semanas, mergulhei de cabeça na investigação, entrevistando testemunhas, analisando evidências e tentando decifrar os padrões por trás dos assassinatos. Mas quanto mais eu cavava, mais perturbador o caso se tornava. Os assassinatos não pareciam ter nenhum motivo aparente. As vítimas não tinham conexão entre si, e os métodos usados pelo assassino eram tão variados e imprevisíveis que era difícil discernir qualquer padrão. Era como se estivéssemos lidando com um predador astuto, sempre um passo à frente de nós. Enquanto me aprofundava na investigação, comecei a sentir o peso do mistério se fechando ao meu redor. Cada beco escuro, cada sombra na noite, parecia esconder um perigo iminente, e eu me via constantemente olhando por cima do ombro, esperando o momento em que o assassino surgiria das sombras para me pegar desprevenido. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, o caso do serial killer oculto se tornou uma obsessão para mim. Eu mal dormia, mal comia, consumido pelo desejo de capturar o assassino antes que ele pudesse fazer mais uma vítima. Mas quanto mais eu me dedicava à investigação, mais os limites entre o bem e o mal começavam a se desfazer. Eu me via mergulhando cada vez mais fundo no lado mais sombrio da natureza humana, enfrentando o fato perturbador de que o mal podia habitar até mesmo nos lugares mais inesperados. Enquanto eu me aproximava cada vez mais da verdade por trás dos assassinatos, também me via confrontado com minhas próprias falhas e fraquezas. Eu me perguntava se realmente era capaz de enfrentar o mal que estava prestes a encontrar, ou se acabaria sucumbindo às trevas que ameaçavam me consumir. Mas apesar de todas as minhas dúvidas e medos, eu sabia que não podia desistir. Não enquanto houvesse uma chance de capturar o assassino e trazer justiça para as vítimas e suas famílias. Eu estava determinado a enfrentar o horror de frente, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. E assim, enquanto a cidade permanecia mergulhada na sombra do medo, eu continuei minha busca implacável pelo serial killer oculto, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A investigação começou como qualquer outro caso de assassinato. Eu, o detetive John Richards, experiente e calejado pelos anos de trabalho na polícia, fui designado para liderar a equipe responsável por desvendar os terríveis crimes que assolavam nossa cidade. Os assassinatos brutais, caracterizados por uma brutalidade quase ritualística, espalhavam um clima de terror entre os moradores. Marcas estranhas eram deixadas nos corpos das vítimas, sugerindo um padrão macabro por trás dos atos hediondos. Minha mente racional buscava desesperadamente encontrar explicações lógicas para os horrores que testemunhávamos, mas cada pista parecia nos levar a becos sem saída. A pressão para resolver o caso aumentava a cada dia, e eu me via mergulhando cada vez mais fundo na escuridão da mente do assassino. Nos meus momentos de solidão, quando as luzes da delegacia se apagavam e a cidade mergulhava na quietude da noite, eu me perguntava se estava realmente preparado para enfrentar o mal que habitava as sombras. A incerteza se tornava meu companheiro constante, enquanto eu me afundava na mente distorcida do serial killer que assombrava nossas ruas. Conforme as investigações avançavam, eu me via obrigado a confrontar meus próprios demônios interiores. Os horrores que testemunhava deixavam marcas indeléveis em minha alma, enquanto eu lutava para manter a sanidade em meio ao caos que se desdobrava diante de mim. Cada cena de crime era um teatro macabro, onde os destroços da vida das vítimas se mesclavam com os vestígios do mal que as consumira. Meus pensamentos vagavam por labirintos sombrios, enquanto eu buscava desvendar os mistérios por trás dos assassinatos e encontrar alguma luz no fim do túnel. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas se arrastaram para meses. A cidade se tornou um campo de batalha, onde a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais difusa. Enquanto lutávamos para desvendar os segredos do serial killer oculto, eu me vi questionando se algum de nós sairia ileso dessa batalha. No entanto,
À medida que as pistas se acumulavam e os segredos começavam a ser revelados, uma verdade terrível emergiu das sombras. O assassino não era um estranho desconhecido, mas sim alguém que caminhava entre nós, escondido sob uma máscara de normalidade. A revelação foi um golpe devastador, abalando as fundações da minha fé na humanidade. A pessoa que jurara proteger e servir estava, na verdade, entre aqueles que nos ameaçavam, alimentando-se da dor e do sofrimento dos inocentes. Enquanto o caso se aproximava de sua conclusão, eu me vi diante de uma escolha impossível. Deveria eu sucumbir à escuridão que me cercava, ou encontrar forças para enfrentar o mal que se enraizara em nosso meio? No final, foi a luz da esperança que me guiou adiante. Apesar das trevas que ameaçavam consumir tudo à minha volta, eu mantive minha fé na justiça e na redenção. E assim, com determinação renovada, mergulhei de cabeça no coração das trevas, determinado a trazer à tona a verdade que havia sido obscurecida pelas sombras por tanto tempo. À medida que o cerco se fechava em torno do assassino, a tensão no ar se tornava palpável. Cada passo em direção à verdade era acompanhado por uma sensação de antecipação e perigo iminente. Eu sabia que o confronto final se aproximava e que o destino da cidade estava pendurado na balança. No entanto, à medida que me aprofundava nas entranhas do submundo criminoso, descobri que nem tudo era o que parecia. Conspirações se desdobravam diante de meus olhos, revelando uma teia de mentiras e manipulações que se estendia por todos os cantos da sociedade. A cada reviravolta do caso, eu me via forçado a confrontar não apenas o mal que habitava as sombras, mas também as falhas do sistema que jurava proteger os inocentes. A corrupção enraizada nas instituições que deveriam garantir a segurança do povo era um lembrete sombrio de que o mal não conhecia limites. Enquanto isso, o assassino continuava a eludir nossas garras, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Cada nova vítima era um lembrete brutal de nossa própria impotência diante do mal que enfrentávamos. No entanto, eu me recusava a desistir. Mesmo quando as trevas ameaçavam me engolir, eu persistia, determinado a trazer justiça para aqueles que não podiam se defender. Meu compromisso com a verdade era inabalável, mesmo quando o mundo ao meu redor parecia desmoronar. E então, finalmente chegou o momento do confronto final. Em uma noite de tempestade, eu me vi diante do assassino, olhando nos olhos do mal que assolava nossa cidade. Em um instante de pura adrenalina, nossos destinos se cruzaram, e eu me vi lutando pela minha vida e pela vida daqueles que jurara proteger. No final, foi a coragem e a determinação que triunfaram sobre as trevas. O assassino foi levado à justiça, e a cidade pôde finalmente respirar aliviada, sabendo que o mal havia sido derrotado. Mas as cicatrizes do caso permaneceriam para sempre, lembrando-nos das profundezas da depravação humana e da fragilidade da justiça. O detetive particular Lucas Santos tinha sido contratado para investigar os desaparecimentos ao longo do rio que cortava a pequena cidade de Riverdale. Ao chegar à cidade, ele foi recebido por uma atmosfera pesada e sombria, onde os moradores falavam apenas em sussurros sobre os eventos perturbadores que assolavam a região. Lucas começou sua investigação entrevistando os moradores locais, mas logo percebeu que eles estavam relutantes em compartilhar informações. As histórias eram vagas e cheias de superstição, com muitos culpando uma antiga lenda sobre uma criatura maligna que habitava as profundezas do rio. Determinado a descobrir a verdade, Lucas decidiu explorar a margem do rio ao anoitecer, quando a atmosfera estava carregada de mistério e tensão. Ele se aventurou pelas margens enevoadas, iluminadas apenas pela luz fraca da lua, sentindo os olhos invisíveis das árvores ao seu redor. Enquanto caminhava, Lucas sentiu uma sensação estranha de que estava sendo observado. Os sons da natureza pareciam se tornar mais agudos e distorcidos, como se algo estivesse se aproximando dele nas sombras. Ele apertou o passo, tentando ignorar a sensação de medo que crescia em seu peito. De repente, um ruído estranho ecoou pela floresta, fazendo Lucas parar abruptamente. Era um som gutural e arrepiante, como o rosnado de uma besta faminta. Ele ergueu a lanterna, iluminando a escuridão à sua frente, mas não viu nada além das árvores retorcidas e o rio sinuoso à sua esquerda. Continuando sua jornada, Lucas chegou a uma clareira ao longo da margem do rio. Lá, viu algo que o fez congelar de terror. Flutuando na água escura, estava o cadáver de uma das vítimas desaparecidas, com uma expressão de horror congelada em seu rosto pálido. O coração de Lucas acelerou enquanto ele percebia a gravidade da situação. Era claro que algo terrível estava acontecendo em Riverdale,
e ele estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o custo. Com a mente focada e os nervos à flor da pele, ele se preparou para desvendar os segredos sombrios que assombravam as águas turvas do rio. Decidido a mergulhar fundo na investigação, Lucas procurou por pistas ao longo da margem do rio, seguindo o rastro das vítimas desaparecidas. À medida que avançava, ele notou padrões estranhos nas árvores e rochas ao redor, como se estivessem marcados por alguma força sobrenatural. Em uma noite tempestuosa, Lucas decidiu embarcar em uma expedição pelo rio, na esperança de encontrar respostas nas profundezas escuras das águas. Ele alugou um pequeno barco e partiu em sua jornada solitária, com o som da chuva batendo contra o casco de madeira ecoando ao seu redor. Enquanto navegava pelo rio sinuoso, Lucas sentiu uma presença sinistra pairando sobre ele. Era como se os próprios elementos estivessem conspirando contra ele, tentando impedi-lo de descobrir a verdade. No entanto, ele se recusou a ser intimidado, determinado a enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. À medida que avançava, Lucas começou a experimentar visões perturbadoras e alucinações, como se estivesse sendo arrastado para dentro da escuridão do rio. Sombras dançavam ao seu redor, sussurrando promessas de perdição e desespero, enquanto figuras fantasmagóricas surgiam das profundezas das águas. Apesar do medo crescente que o consumia, Lucas continuou sua jornada, guiado apenas pela luz fraca da lua e pela determinação feroz em seu coração. Ele sabia que estava se aproximando da verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o terror absoluto que habitava as profundezas do rio. Finalmente, chegou a uma parte isolada do rio, onde a água se tornava ainda mais escura e sombria. Era como se estivesse entrando em outro mundo, um reino de pesadelos e horrores indescritíveis. Com o coração acelerado, Lucas mergulhou nas profundezas desconhecidas, preparado para enfrentar o que quer que encontrasse no fundo do abismo. E assim, o detetive particular desapareceu nas águas escuras do rio, seu destino desconhecido e sua investigação inconclusa. Mas a lenda de Riverdale viveria para sempre. Uma história de terror que assombraria os corações daqueles que se aventurassem perto das margens do rio amaldiçoado. Era uma noite de outono quando decidimos embarcar na aventura mais assustadora de nossas vidas. Como um grupo de jovens aventureiros ávidos por emoção, planejamos acampar na temida Floresta Negra, um lugar envolto em mistérios e lendas sombrias. Eu, Marcos, líder do grupo, estava determinado a desvendar os segredos que assombravam aquele lugar há séculos. Antes de partirmos, pesquisei profundamente sobre a história da floresta. Descobri relatos antigos de desaparecimentos inexplicáveis, de viajantes que jamais retornaram e de uma sensação de medo iminente que pairava sobre o local. Apesar dos avisos e das histórias assustadoras, minha curiosidade e desejo por aventura eram mais fortes. Junto com meus amigos, Ana, Pedro e Júlia, nos preparamos meticulosamente para a expedição. Abastecemos nossas mochilas com comida, água, lanternas e equipamentos de sobrevivência. Naquela noite, partimos em direção à Floresta Negra, guiados apenas pela luz fraca das nossas lanternas e pela promessa de descoberta. Enquanto caminhávamos pelas trilhas sinuosas da floresta, uma sensação de inquietude crescente se apoderava de nós. Os galhos retorcidos das árvores pareciam se contorcer em direção ao céu, como garras sinistras que buscavam nos aprisionar. O vento sussurrava segredos antigos em nossos ouvidos, prenunciando o perigo iminente que nos aguardava. Após horas de caminhada, finalmente encontramos o local perfeito para montar acampamento. Uma clareira no coração da floresta, banhada pela luz da lua, parecia acolhedora o suficiente para nos abrigar durante a noite. Montamos nossas barracas e acendemos uma fogueira, buscando conforto e segurança na luz crepitante das chamas. Enquanto nos acomodávamos ao redor do fogo, contei a meus amigos sobre as lendas e histórias assustadoras que envolviam a Floresta Negra. Ana, sempre cética, riu das superstições e afirmou que nada poderia nos assustar. Pedro, o mais corajoso do grupo, estava determinado a explorar cada canto escuro da floresta. Júlia, por sua vez, parecia nervosa, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. À medida que a noite avançava, trocamos histórias de terror e nos entregamos ao calor reconfortante da fogueira. No entanto, mesmo com toda a nossa bravura e determinação, não podíamos ignorar a sensação crescente de que não estávamos sozinhos naquela floresta sombria. O ar ao nosso redor parecia vibrar com uma energia sinistra, como se algo espreitasse nas sombras.
observando cada movimento nosso com olhos famintos. Enquanto me preparava para dormir, prometi a mim mesmo que descobriria os segredos da Floresta Negra, não importasse o que acontecesse. Mal sabia eu que aquela decisão me levaria a uma jornada de terror e desespero além da minha imaginação mais sombria. A madrugada trouxe consigo uma escuridão opressiva, envolvendo a floresta em um manto de sombras densas. O fogo da nossa fogueira havia se extinguindo, deixando apenas brasas fracas que mal iluminavam o nosso acampamento. O silêncio ao nosso redor era assustador, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar das folhas e pelo uivo distante de uma coruja. Enquanto lutávamos contra o sono, um grito estridente ecoou pela floresta, fazendo com que todos nós saltássemos de nossas barracas em um estado de alerta. O som parecia vir de algum lugar próximo, mas na escuridão densa era impossível discernir a origem. Ana, que estava mais próxima da borda da clareira, havia desaparecido, deixando para trás apenas sua barraca vazia e um rastro de pegadas confusas na terra úmida. O pânico se apoderou de nós enquanto buscávamos freneticamente por qualquer sinal de Ana. Gritamos seu nome em desespero. Vasculhamos os arredores com nossas lanternas, mas não encontramos nada além do silêncio sinistro da floresta. O medo nos paralisou, tornando cada sombra uma ameaça iminente, cada movimento uma possível emboscada. Eu, como líder do grupo, sabia que precisávamos manter a calma e agir com racionalidade. Organizei uma busca sistemática, dividindo-nos em equipes para cobrir uma área maior da floresta. Pedro e Júlia seguiram por um lado da clareira, enquanto eu e outro membro do grupo, Rafael, nos aventuramos pelo caminho oposto. Enquanto avançávamos pela densa vegetação, meus sentidos estavam em alerta máximo. Cada sombra e cada movimento suspeito faziam meu coração disparar. A floresta parecia viva ao meu redor, como se estivesse observando nossos passos com olhos invisíveis. Rafael e eu vasculhávamos cada canto, chamando o nome de Ana em vão, mas o silêncio persistia, ensurdecedor e perturbador. Após horas de busca frenética, encontramos um sinal preocupante. Marcas de arranhões nas árvores, como se alguém tivesse sido arrastado à força pela floresta adentro. Seguimos o rastro, nossas lanternas tremulando na escuridão, até chegarmos a uma clareira oculta, onde uma figura sinistra aguardava. Erguendo-se diante de nós, havia uma entidade sombria, envolta em sombras e emanando uma aura de malícia pura. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, fixos em nós com uma intensidade que gelava nossos ossos. Com um sorriso retorcido nos lábios, a criatura desapareceu diante dos nossos olhos, deixando para trás apenas o eco de sua risada macabra. Aterrorizados, recuamos em direção à clareira onde montamos acampamento, cada passo mais incerto do que o anterior. Quando finalmente chegamos, encontramos Pedro e Júlia em estado de choque, suas expressões pálidas de medo e confusão. Eles também tinham visto a criatura sombria, testemunhando seu poder aterrorizante. Juntos, reunimos nossas forças e decidimos que era hora de deixar a Floresta Negra antes que fosse tarde demais. Desmontamos o acampamento com pressa, embalando nossas coisas enquanto o medo nos impelia a correr em direção à segurança. Mas antes que pudéssemos partir, um som familiar ecoou pela floresta, congelando-nos em nossos passos. Era a voz de Ana, fraca e distante, chamando por ajuda. Com o coração na garganta, corremos na direção da voz, ignorando o perigo iminente que nos aguardava. O que encontramos naquela escuridão profunda mudaria nossas vidas para sempre e nos lançaria em um pesadelo do qual não havia escapatória. Cada sombra e movimento capturando minha atenção. A cada passo, o medo se intensificava, misturando-se com a determinação de encontrar nossa amiga desaparecida. Chamei por Ana repetidamente, minha voz ecoando entre as árvores sombrias, mas o único som que recebia em resposta era o murmúrio sinistro do vento. Enquanto procurávamos, minha mente se encheu de pensamentos sombrios e preocupações. O que poderia ter acontecido com Ana naquela escuridão impenetrável? Seria possível que algo maligno habitasse a floresta, observando-nos com olhos famintos? A incerteza e o medo começaram a me envolver, mas eu sabia que precisava manter a esperança e continuar procurando. Horas se passaram sem sinal de Ana. A exaustão começou a pesar sobre nós, mas continuamos nossa busca incansável. Finalmente, quando tudo parecia perdido, um brilho fraco de luz surgiu através das árvores adiante. Corremos na direção da luz, nossos corações batendo com uma mistura de esperança e apreensão. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com uma clareira iluminada pelo luar, onde Ana estava deitada no chão, imóvel e pálida como a neve. Corremos até ela, temendo o pior, mas ao nos aproximarmos, percebemos que ela estava respirando fraca e tinha um olhar vago nos olhos. Com cuidado, carregamos Ana de volta ao acampamento, onde a envolvemos em cobertores e tentamos aquecê-la.
Quando ela finalmente despertou, sua expressão era de confusão e medo, como se tivesse visto algo terrível além da compreensão humana. Ela mal conseguia articular palavras coerentes, mas o pouco que conseguia dizer enviou arrepios pela espinha de todos nós. Ana descreveu uma sensação de ser arrastada para as profundezas da floresta por mãos invisíveis, onde foi cercada por uma escuridão avassaladora e sussurros malévolos que ecoavam em sua mente. Ela não conseguia explicar o que aconteceu a seguir, mas estava certa de que algo sinistro e sobrenatural estava à espreita nas sombras da Floresta Negra. Enquanto escutávamos o relato perturbador de Ana, uma sensação de terror se apoderou de nós, pois percebemos que estávamos enfrentando forças além da nossa compreensão. O que quer que habitasse aquela floresta escura estava determinado a nos destruir, um por um, até que não restasse nenhum vestígio de nossa presença naquele lugar amaldiçoado. Com o coração pesado de temor, percebi que nossa batalha para sobreviver na Floresta Negra estava apenas começando. O que nos aguardava nas profundezas sombrias da floresta era um mistério aterrorizante que só poderia ser revelado com coragem, determinação e, acima de tudo, união entre nós. Mas será que isso seria o suficiente para nos proteger dos horrores que nos aguardavam? A resposta estava perdida na escuridão impenetrável da noite, onde segredos antigos aguardavam para serem descobertos. Meu nome é Luísa, e sempre fui fascinada pelo desconhecido. Desde criança, adorava ouvir histórias de mistério e aventura, e quando cresci, essa paixão se transformou em uma obsessão por explorar lugares abandonados e assombrados. Por isso, quando meus amigos sugeriram uma viagem de acampamento para uma região remota conhecida por sua estrada abandonada e os desaparecimentos misteriosos associados a ela, não hesitei em aceitar o desafio. Junto com meus amigos, Marcelo, Carolina e Rafael, nos preparamos para a aventura, abastecendo nossas mochilas com comida, água e equipamentos de sobrevivência. A estrada abandonada, conhecida como a Estrada da Perdição pelos moradores locais, era um lugar assustador, cercado por lendas sombrias e segredos ocultos. Mas para nós, era uma oportunidade de vivenciar a emoção do desconhecido e desvendar os mistérios que a estrada guardava. À medida que nos aproximávamos do local, uma sensação de inquietação se apoderava de nós. A estrada estendia-se diante de nós, envolta em uma aura de abandono e desolação. As árvores ao redor pareciam se inclinar em direção à estrada, como se estivessem se curvando diante de algum poder invisível que as dominava. Mas não nos deixamos intimidar pelo clima sombrio. Estávamos determinados a explorar cada centímetro da estrada e desvendar seus segredos mais profundos. Montamos acampamento perto da entrada da estrada, observando com fascínio a escuridão impenetrável que se estendia à nossa frente. À medida que o sol se punha no horizonte, uma sensação de excitação e apreensão tomava conta de nós. Estávamos prestes a embarcar em uma jornada que mudaria nossas vidas para sempre. Uma jornada rumo ao desconhecido e ao terror que nos aguardava na Estrada da Perdição. Assim que adentramos na Estrada da Perdição, fomos envolvidos por uma escuridão opressiva que parecia sussurrar segredos antigos em nossos ouvidos. Os faróis do carro mal conseguiam penetrar na densa cortina de trevas que nos rodeava, criando uma sensação de claustrofobia e medo. No entanto, continuamos avançando, impulsionados pela curiosidade e pela vontade de desvendar os mistérios que a estrada guardava. À medida que avançávamos pela estrada sinuosa, começamos a notar sinais de que não estávamos sozinhos ali. Sombras se moviam nas margens da estrada, observando-nos com olhos famintos que brilhavam na escuridão. O ar ao nosso redor vibrava com uma energia sinistra, como se o próprio ambiente estivesse impregnado com o peso dos segredos sombrios que a estrada guardava. Enquanto avançávamos, nossas mentes foram invadidas por visões perturbadoras e alucinações assustadoras. Vultos se moviam nas sombras, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Sons estranhos ecoavam ao nosso redor, prenunciando o perigo iminente que nos aguardava na escuridão da noite. No entanto, continuamos avançando, determinados a enfrentar o terror de frente e descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos que assombravam a estrada. À medida que a noite avançava, a atmosfera ao nosso redor se tornava cada vez mais opressiva e sinistra. O medo se instalou em nossos corações, transformando cada sombra e movimento em uma ameaça iminente. No entanto, continuamos avançando, impulsionados pela esperança de desvendar os mistérios que a estrada guardava
e encontrar uma saída para o pesadelo que nos aprisionava. À medida que nos aprofundávamos na escuridão da noite, os sinais de que não estávamos sozinhos na estrada da perdição se tornavam cada vez mais evidentes. Sombras se moviam ao nosso redor, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Sons estranhos ecoavam na escuridão, prenunciando o perigo iminente que nos aguardava adiante. No entanto, continuamos avançando, determinados a enfrentar o terror de frente e descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos que assombravam a estrada. Enquanto avançávamos, nossas mentes foram invadidas por visões perturbadoras e alucinações assustadoras. Vultos se moviam nas sombras, observando-nos com olhos famintos que brilhavam na escuridão. O ar ao nosso redor vibrava com uma energia sinistra, como se o próprio ambiente estivesse impregnado com o peso dos segredos sombrios que a estrada guardava. No entanto, à medida que avançávamos pela estrada assombrada, uma sensação de desespero se apoderava de nós. Estávamos perdidos na escuridão da noite, cercados por uma presença sinistra que parecia nos caçar implacavelmente. Cada sombra e movimento nos fazia saltar de medo. Cada suspiro ecoava como um grito de terror no silêncio da noite. Quando finalmente chegamos ao fim da estrada da perdição, nos deparamos com uma visão que nos deixou petrificados de horror. Diante de nós, erguia-se uma figura espectral, envolta em sombras e névoa, com olhos vazios que pareciam nos perfurar até a alma. Era a personificação do terror que habitava a estrada, uma entidade antiga e maligna que estava determinada a nos consumir com sua fome insaciável. Com corações batendo de medo, nos preparamos para enfrentar o que quer que estivesse diante de nós. Com passos hesitantes, nos aproximamos da figura sombria, nossas mentes turvas pelo terror que nos dominava. Cada batida do coração ecoava como um tambor ensurdecedor em nossos ouvidos, enquanto nos preparávamos para o confronto final com o mal que habitava a estrada da perdição. A figura sombria se ergueu diante de nós, emanando uma aura de poder e escuridão que parecia nos sugar para dentro de sua sombra. Seus olhos vazios nos fitaram com uma intensidade penetrante, sondando nossas almas em busca de fraquezas e medos. Sabíamos que estávamos enfrentando algo além da nossa compreensão, algo que não poderia ser derrotado com armas ou força física. Com coragem renovada, nos unimos em uma última tentativa desesperada de enfrentar o mal que nos cercava. Erguemos nossas lanternas e nossos corações, preparados para lutar até o fim pela nossa sobrevivência. No entanto, antes que pudéssemos lançar nosso ataque, a figura sombria desapareceu diante de nossos olhos, dissolvendo-se na escuridão como fumaça ao vento. Com a partida da entidade maligna, sentimos um alívio momentâneo se espalhar pelo ar, mas sabíamos que o perigo ainda não havia passado. Com passos vacilantes, deixamos para trás a estrada da perdição, jurando nunca mais retornar a esse lugar amaldiçoado. Nosso encontro com o terror havia mudado nossas vidas para sempre, deixando cicatrizes profundas em nossas almas e nos lembrando que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Ao retornarmos à civilização, carregamos conosco as lembranças assombradas da nossa jornada pela estrada da perdição. Embora tivéssemos sobrevivido ao encontro com o terror, sabíamos que o mal ainda estava lá fora, à espreita nas sombras e esperando pelo momento certo para nos engolir novamente. Mas enquanto tivéssemos uns AOS outros e a coragem para enfrentar o desconhecido, sabíamos que poderíamos superar qualquer desafio que o destino colocasse em nosso caminho. A brisa salgada do oceano chicoteava meu rosto enquanto o barco navegava em direção à ilha deserta. Eu, juntamente com um grupo de turistas, embarquei nesta jornada em busca de aventura e isolamento. A ilha, um ponto remoto nos mapas, era conhecida apenas por sua beleza selvagem e seu ar misterioso que parecia atrair os aventureiros em busca de emoções. À medida que nos aproximávamos da costa, uma sensação de inquietação se apoderava de mim. A ilha, envolta em névoa, parecia emanar uma aura de mistério e perigo. Mas apesar dos avisos silenciosos da natureza, estávamos determinados a explorar cada canto da ilha e desvendar seus segredos mais profundos. Assim que atracamos na praia de areia branca, senti um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio sepulcral que nos envolvia era quase tangível, como se a própria ilha estivesse esperando por nós, observando-nos com olhos invisíveis que brilhavam na escuridão. Mas ignorando os presságios sombrios, começamos a montar acampamento e a nos preparar para a nossa estadia na ilha. À medida que a noite caía sobre a ilha, uma sensação de inquietação se instalava em nosso acampamento. Sombras dançavam ao redor da fogueira,
brincando conosco como se fossem entidades vivas e conscientes. E foi então que os primeiros sinais de perigo surgiram. Um dos membros do grupo, um jovem chamado Lucas, desapareceu durante a noite, deixando para trás apenas sua barraca vazia e um rastro confuso na areia. O pânico se instalou entre nós enquanto buscávamos freneticamente por qualquer sinal de seu paradeiro. Mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Enquanto o medo se espalhava pelo acampamento, percebemos que estávamos enfrentando algo além da nossa compreensão. Uma presença sinistra parecia pairar sobre a ilha, observando-nos com olhos famintos que brilhavam na escuridão. E à medida que as horas passavam, mais membros do grupo começaram a desaparecer, um por um, até que restássemos apenas alguns poucos sobreviventes, lutando pela nossa vida em meio ao terror que nos cercava. Com cada desaparecimento, a atmosfera da ilha se tornava mais opressiva e ameaçadora. Sombras se moviam nas árvores, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Sons estranhos ecoavam na escuridão, prenunciando o perigo iminente que nos aguardava. E à medida que nos aventurávamos mais fundo na ilha, descobríamos segredos antigos e horrores indizíveis que desafiavam toda a lógica e razão humanas. Mas apesar dos perigos que nos cercavam, estávamos determinados a sobreviver e desvendar o mistério da ilha deserta. Lutamos contra criaturas sombrias e enfrentamos nossos próprios medos mais profundos, cada passo nos levando mais perto da verdade que aguardava na escuridão. E então, quando finalmente alcançamos o coração sombrio da ilha, descobrimos o segredo que ela guardava há séculos. Uma entidade antiga e maligna, aprisionada nas profundezas da ilha, esperava pacientemente por sua libertação. E agora, com nossos amigos perdidos e nossas vidas em perigo, só nos resta lutar contra o mal que nos aguarda e tentar escapar com nossas almas intactas. A ilha deserta, um paraíso transformado em pesadelo, nos ensinou uma lição terrível sobre os perigos do desconhecido. E enquanto lutamos pela nossa sobrevivência, percebemos que alguns mistérios são melhor deixados não revelados e que o preço da curiosidade pode ser mais alto do que jamais imaginamos. À medida que nos aventurávamos mais fundo na ilha deserta, cada passo era acompanhado por uma sensação de terror crescente. Sombras sinistras dançavam entre as árvores, como se estivessem nos observando com olhos famintos que brilhavam na escuridão. O ar ao nosso redor estava impregnado com uma energia maligna, como se a própria ilha estivesse viva e ansiosa para nos consumir. Com cada desaparecimento, o medo se apoderava de nós, transformando-nos em sombras de nossos antigos eu. A sensação de estarmos sendo caçados era constante, como se algo sinistro estivesse à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para nos atacar. Mas apesar dos perigos que nos cercavam, estávamos determinados a descobrir a verdade por trás dos mistérios que assolavam a ilha. Foi durante uma expedição nas profundezas da floresta densa que encontramos os primeiros sinais dos segredos antigos que a ilha guardava. Ruínas antigas se erguiam das sombras, testemunhas silenciosas de um passado distante e esquecido. Hieróglifos estranhos adornavam as paredes das construções em ruínas, contando histórias de deuses antigos e rituais sombrios que ecoavam através dos séculos. À medida que explorávamos as ruínas, uma sensação de inquietude se apoderou de nós. Éramos intrusos em um mundo antigo e esquecido, e as paredes das construções pareciam sussurrar segredos proibidos que os deuses haviam tentado enterrar para sempre. Mas não estávamos sozinhos ali. Uma presença sinistra nos observava das sombras, esperando pelo momento certo para revelar sua verdadeira forma. Foi então que encontramos a entrada para as cavernas subterrâneas, um labirinto de passagens escuras e corredores sinistros que se estendiam até as profundezas da ilha. Com o coração pesado de medo, adentramos nas cavernas, cada passo nos levando mais fundo no ventre da besta que habitava a ilha. À medida que avançávamos pelas cavernas escuras, começamos a sentir a presença maligna que se agitava ao nosso redor. Sombras se moviam nas paredes, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Sons estranhos ecoavam nas profundezas, prenunciando o perigo iminente que nos aguardava. Mas apesar dos perigos que nos cercavam, estávamos determinados a desvendar os segredos antigos que a ilha guardava, não importando o custo. Foi então que encontramos a câmara central das cavernas, um salão enorme e escuro que abrigava o segredo mais sombrio da ilha. No centro da câmara, erguia-se uma estátua antiga e macabra, esculpida em pedra negra e adornada com símbolos arcanos. À sua volta, velas negras queimavam, lançando uma luz sinistra sobre a cena macabra que se desenrolava diante de nós. Foi nesse momento que percebemos a verdade terrível sobre a ilha deserta e os desaparecimentos misteriosos que haviam assolado nossos amigos.
A ilha não era apenas um ponto remoto nos mapas, mas sim um lugar sagrado, um portal para o reino dos deuses antigos que esperavam pacientemente pelo momento certo para se libertar. Com o coração pesado de medo e desespero, percebemos que éramos apenas peões em um jogo antigo e sinistro, e que a ilha deserta era apenas uma parte de um plano maior que estava além da nossa compreensão. E agora, enquanto enfrentamos o mal que se agita nas sombras, só nos resta lutar pela nossa sobrevivência e tentar escapar com nossas almas intactas. A ilha deserta, um paraíso transformado em pesadelo, nos ensinou uma lição terrível sobre os perigos do desconhecido. E enquanto lutamos pela nossa sobrevivência, percebemos que alguns mistérios são melhor deixados não revelados, e que o preço da curiosidade pode ser mais alto do que jamais imaginamos.